A palavra do Senhor. Primeira Reis, capítulo 19, verso de número 9. Primeira Reis 19, verso 9, eu estarei lendo na NVI. Se você puder, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Eu vou colocar até uma versão lá no telão também. 1 Reis, capítulo de número 19, verso de número 9, diz assim a palavra do Senhor. E ali entrou em uma caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Vamos todo mundo juntos ler a versão que está lá no Data Show? 1, 2, 3 e já. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui essa manhã, Pai. Senhor, nós abrimos o nosso coração, sedentos por ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, que a Tua palavra possa encontrar repouso em nossa alma, e que em nome de Jesus possamos encontrar respostas e sentido para a nossa vida ao lermos a Tua palavra. Que ela possa, ó Deus, produzir os frutos de arrependimento, de mudança de vida e de renovo sobre nós. Fala conosco, é que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, uma das pessoas mais fantásticas que já existiu foi um jovem chamado Mozart. Nasceu em 1756 na Austrália, e desde criança ele já demonstrou talento e aptidão para a área musical. Logo cedo aprendeu a tocar piano, e o pai dele era violinista, e então foi incentivando para que ele pudesse desenvolver. Fez muito sucesso durante a sua vida. Passou a fazer viagens pela Europa junto com o pai, tocando em eventos importantes com 5 anos de idade. Você já pensou? Com 5 anos de idade já estava tocando. Com 6 anos de idade ele já tocou para uma rainha lá na Europa. Que coisa sensacional. Aos 7 anos ele publicou, na verdade o pai, publicou a primeira composição do Mozart. Escreveu 41 sinfonias e mais de 600 obras para coral, para cantata, para para piano, para ópera, para um monte de instrumentos, 600 obras, uma coisa fenomenal. Perdeu, no entanto, no final da sua vida, tudo que tinha. Quando ele estava mais ou menos com uns 30 anos de idade, começou a enfrentar enfermidade física e emocional. Ficou muito enfermo e muito abatido, e aos 35 anos de idade veio a falecer em completa miséria e foi enterrado em uma vala comum no cemitério em Viena. Aos 35 anos de idade, não conseguiu deixar absolutamente nada de herança financeira, não conseguiu deixar dinheiro nenhum para os seus filhos, 6 filhos. Teve no total de 6 filhos, casou com uma só mulher, graças a Deus, teve 6 filhos e morreu numa miséria. Ainda hoje, alguns procuram saber qual é o túmulo dele. Não tem uma lápide, não tem uma jazigua específica, tem uma estátua no cemitério, mas eles não sabem onde foi lançado seu corpo, porque foi lançado junto com outros corpos em um sepultamento, em um enterro, num buraco qualquer no meio do cemitério. Agora, a grande pergunta é, como alguém pode ter tanto sucesso desde a sua infância, desde os 7 anos de idade até os seus 30 anos, e conseguir terminar a vida sem absolutamente nada, abatido, sozinho, deprimido, enfermo? Na verdade, não completamente só, porque a esposa ficou ao seu lado até o final da vida, mas no dia do seu velório não teve nenhuma música tocada, e apenas 5 pessoas acompanharam o cortejo dele. 5 pessoas. Viajou a Europa inteira tocando. No dia do sepultamento,
somente 5 pessoas o acompanharam, sem música, sem uma despedida, sem nenhuma motivo de glória por toda a história que esse homem tão espetacular na área da música pôde contribuir para a humanidade. Agora, a grande pergunta é como isso pode acontecer? Como alguém pode ir do sucesso ao fracasso, da alegria à tristeza, da liberdade à caverna? É sobre isso que eu quero falar hoje de manhã junto com vocês. Quando nós olhamos para esse texto de 1 Reis, capítulo de número 19, nós vemos especialmente no verso de número 10, olhe aí na sua Bíblia, se você fechou, abra novamente, 1 Reis, capítulo 19, verso de número 9, o comecinho diz: ali entrou em uma caverna e passou a noite. Como alguém como Mozart, como alguém como Elias, como alguém que teve tanto êxito em sua vida, pode ir parar em uma caverna? Quando falamos de ir para a caverna, falamos daqueles estados em nossas vidas, aqueles momentos da nossa alma, em que, quando olhamos para dentro de nós, encontramos profunda tristeza, melancolia, abatimento, depressão, falta de prazer, falta de desejo, falta de sonhos, de expectativa, de prazer em lutar por alguma área da nossa vida. Alguns vão para a caverna espiritualmente, desanimam do ministério, desanimam da caminhada com o Senhor, desanimam de um projeto, de um sonho que o Senhor colocou no coração. Alguns vão para a caverna emocional na área do casamento, na área das finanças, e alguns entram numa caverna em todas as áreas da sua vida, entram numa depressão profunda e fazem o que Elias chegou a fazer: pedem para si a morte. Eu acredito que alguns de vocês já experimentaram alguns desses estágios, e talvez alguns estejam experimentando hoje. Quem sabe alguns aqui já disseram algum dia da sua vida: Senhor, viver desse jeito, preferia não estar mais vivo, preferia morrer. Elias, queridos, havia experimentado algumas coisas poderosas da parte de Deus. Quando você olha no capítulo de número 17 de 1 Reis, você vê um homem cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, que sai do interior do seu país e vem até a capital, chega até o palácio, entra na sala do rei, aponta o dedo para o rei e diz: assim manda o Senhor dizer a você, porque você pecou e o povo de Israel está em pecado, haverá 3 anos e meio em que não cairá uma gota de chuva sobre Israel. Teremos fome e viveremos uma profunda miséria. E então ele profetiza isso e sai, e vai ser alimentados por pássaros e cuidados pelo Senhor. No capítulo de número 18, nós vemos ele voltando, desafiando 850 falsos profetas, 450 de Baal e mais 400 do poste ídolo. Enfrenta eles no Carmelo, manda eles fazerem todo o ritual para ver quem é que responderia, se o Deus de Elias ou se o Deus deles, Baal e o poste ídolo. Eles fazem todo aquele ritual que os irmãos já sabem. Quem ainda não sabe pode ler depois em casa o capítulo de número 18. No final de um certo tempo que ele dá para aqueles 850 homens, ele vem, ora, e o Senhor responde com fogo do céu, manda fogo e consome a água que estava ali naquele lugar. A Bíblia nos diz que Elias então ordena que seja morto aqueles 850 homens. No final disso, ainda no capítulo de número 18, a Bíblia diz que Elias ora, levanta suas mãos e começa a clamar. A palavra de Deus nos diz que eles enxergam uma pequena nuvem como o tamanho da mão de um homem. E Elias então profetiza dizendo: eis que esse é o sinal, que a chuva vai descer em Israel. 3 anos e 6 meses sem chuva. Esse homem ora e Deus derrama chuva. E agora no capítulo de número 19, nós vemos esse homem ousado, corajoso, cheio de intrepidez, cheio da graça de Deus, experimentando coisas maravilhosas da parte do Senhor, cheio da unção de Deus, depressivo, abatido, desejando para si a morte, entrando em uma caverna. E a palavra de Deus então mostra a fragilidade, a palavra de Deus expõe a fragilidade de um homem que, cheio do Espírito Santo,
pode também vir a estar abatido e deprimido e angustiado. E então, o finalzinho do verso que nós lemos, o Senhor vem até Elias e pergunta: o que é que você está fazendo aí, Elias? O que é que você está fazendo nessa caverna? Por que é que você está neste lugar? O que é que você está fazendo parado, estagnado neste lugar, Elias? O que ainda fazes aí, Elias? E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos enxergar algumas situações que nos levam para a caverna. Por que é que o Senhor vem e pergunta para Elias: o que fazes aí? Por quê? Porque o Senhor não deseja que nenhum filho seu, nenhuma filha dele viva na caverna, permaneça na caverna, morra em uma caverna, termine a sua vida sem a graça e o poder de Deus, seja jogado em uma vala comum, sem ninguém lembrar o que Deus fez em sua vida, encerre a sua trajetória, a sua história aqui na terra, sem a graça, a presença e o poder de Deus. O que Deus queria fazer, na verdade, é que o final da história de Elias fosse coroado com uma busca do Senhor, com uma carruagem de fogo, levando esse homem para a glória, cheio da graça, do poder, da alegria e do cuidado de Deus em sua vida. Mas nós olhamos o capítulo 19 e vemos ele abatido. E por que é que Elias estava abatido? O que é que conduziu Elias até uma caverna e o que é que nos conduz até as nossas cavernas existenciais? Em primeiro lugar, eu vejo a ingratidão como uma das molas propulsoras que abate o coração de Elias. A ingratidão pode nos fazer parar na caverna. Preste bem atenção nisso. Esse homem ora, Deus manda fogo, Deus responde. Esse homem ora, há uma seca, há uma necessidade tremenda. O país está em miséria, os animais estão morrendo, as pessoas estão doentes, estão enfraquecidas. Não há água, não há o que beber, não há como se alimentar, não há como cuidar dos animais. E ele ora, Deus responde com água, com chuva, com provisão. E qual é a resposta do rei e da rainha? A resposta é: ainda hoje nós vamos tirar a sua vida. Talvez Elias estivesse esperando a gratidão do rei Acabe, a saudação, os aplausos do povo de Israel, por causa do zelo dele com Deus, por causa da dedicação dele com Deus, por causa da busca dele com Deus. Queridos, muitas vezes nós também cuidamos de pessoas, lutamos por pessoas, trabalhamos na obra do Senhor, servimos na obra do Senhor e aguardamos de alguma maneira gratidão, abraço, apoio, pelo menos um sorriso, pelo menos um muito obrigado. Mas nem sempre é isso que nós recebemos. Algumas vezes nós recebemos pessoas em nossas casas, servimos essas pessoas, damos o melhor que podemos para essas pessoas e aguardamos que essas pessoas ao menos digam muito obrigado. Porém, muitas vezes na nossa vida, aqueles que nós mais servimos, aqueles que nós mais cuidamos, aqueles que nós mais abençoamos, são aqueles que viram as costas para nós e até em algumas situações nos abandonam, falam mal, nos apunhalam e enche o nosso coração de ingratidão. Ter o reconhecimento das pessoas sempre nos fará bem e elevará a nossa estima. Mas preste bem atenção nisso. Nós não podemos ser movidos por essa gratidão. Nós devemos fazer o bem porque o bem é correto, independente de gratidão ou não. Nós precisamos fazer o certo, não porque o certo vai ser aplaudido, mas porque o certo é o que nós devemos viver todos os dias da nossa vida, independente daquilo que receberemos em troca.
Algumas vezes perdoamos, algumas vezes amamos, algumas vezes abraçamos, e até os nossos familiares vão dizer: você é tolo, você é bobo, por que é que você está fazendo isso? E nós dizemos: vale a pena. Será que vale a pena continuar fazendo isso? Vale a pena. Devemos fazer o que é correto, não aguardando que as pessoas nos retribuam, mas devemos fazer o que é certo, porque Deus aprova que façamos o que é certo, porque Deus nos instrui a fazer o que é correto, porque quando nós abençoamos alguém, nós não estamos servindo somente essa pessoa, mas estamos servindo Deus que é Pai dessa pessoa. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse assim para os seus discípulos: no último dia, muitos chegarão a mim, e eu vou dizer para ele: aparta de mim, porque eu não te conheço. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estive nu e não me vestistes, eu estive preso e não foste me visitar. Entra vocês para o gozo do Pai, porque eu estive com fome, eu estive com sede, eu estive nu e eu estive preso, e vocês me visitaram, vocês me vestiram, me deram água e me deram que comer. E então vocês perguntarão, diz o Senhor: onde, Senhor, te encontramos nessa situação e te servimos? Ou onde te encontramos nessa situação e não te servimos? E o Senhor disse: eis que o Pai do céu dirá: todas as vezes que você serviu um desses meus pequeninos, todas as vezes que você visitou um desses na penitenciária, todas as vezes que destes de comer, a mim fizeste isso. Queridos, o grande drama de Elias é que Elias estava criando expectativa nas pessoas, e as pessoas nunca suprirão todas as nossas expectativas, e nós sempre nos decepcionaremos. Não há um líder que não falha, não há um homem que não falha, não há um esposo que não falhe, não há uma esposa que em algum sentido da vida não falhe, não há filhos ou não há pais que um dia não venham a falhar. Somente um jamais falhará conosco, é aquele que morreu e no terceiro dia ressuscitou e disse: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Por que é que muitas vezes nos sentimos abatidos, completamente angustiados, e podemos entrar em uma caverna existencial, em primeiro lugar, por causa da ingratidão? Cuidado, porque a ingratidão pode azedar o seu coração. A segunda coisa que eu vejo nessa passagem, que para mim é muito interessante, está no verso de número 10. Se você fechou a sua Bíblia, abre aí de novo comigo, verso de número 10. 1 Reis, capítulo 19, verso de número 10, diz assim: e ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. A segunda coisa que pode nos abater e nos levar a um estado de caverna é a sobrecarga emocional. A sobrecarga emocional pode nos fazer parar na caverna. Queridos, preste bem atenção nisso. Quando você conversa com médicos, com profissionais da área da saúde, especialmente psicólogos, psicanalistas, eles dizem que uma grande porcentagem das enfermidades, elas têm como origem uma questão emocional. Algumas pesquisas dizem que mais de 70% das enfermidades, elas têm como origem uma situação emocional. Olhe para Elias. Elias se permitiu acumular sentimentos e responsabilidades que iam além das suas forças, e que também não correspondiam ao que Deus estava colocando sobre a sua responsabilidade, ao que Deus na realidade esperava dele. Deus esperava uma coisa, mas ele achou que tinha outro tipo de compromisso, assumiu mais responsabilidade do que deveria.
Elias estava achando que tudo dependia dele, que ele era o único que tinha sobrado, que não havia mais ninguém, que se ele não fizesse, ninguém faria, que ninguém conseguiria fazer do mesmo jeito que ele. Eu tenho a responsabilidade, eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar, eu tenho que proteger. Tudo está dependendo de mim, todas as coisas estão sobre mim. Queridos, muitas pessoas vivem isso, em graus maiores e em graus menores, assumem toda a responsabilidade da família, assumem toda a responsabilidade da casa, assumem toda a responsabilidade dos irmãos. Um irmão vai lá e faz besteira, se sente responsável de ir lá e consertar a besteira. Um irmão vai lá e briga com a esposa, vai lá e diz para o seu marido, olha, eu preciso ir lá na casa do meu irmão, para poder corrigir aquele problema. É minha responsabilidade. É minha responsabilidade com meus pais. É minha responsabilidade com a minha família. É minha responsabilidade com o meu trabalho. É minha responsabilidade com o meu ministério. É minha responsabilidade com a fé. É minha responsabilidade em cuidar daquele casal, daquele grupo de pessoas. É minha responsabilidade. E vai se adoecendo emocionalmente com uma sobrecarga que nem o Senhor espera que nós tenhamos. E vai assumindo compromisso e responsabilidade. E então, chega um estado em que as emoções não conseguem mais suportar tudo isso. E essa sobrecarga emocional nos leva para a caverna. Mesmo depois de grandes vitórias, mesmo depois de grandes conquistas, olhe bem para mim, preste atenção nisso. Quantas pessoas tiveram já grandes conquistas da parte do Senhor, já experimentaram coisas tão poderosas da parte do Senhor, já vivenciaram coisas tão lindas da parte do Senhor, mas de repente, uma sobrecarga emocional, transferências de responsabilidade, vão fazendo com que você fique com o copo cheio. Aí, de repente, só vem uma ameaça. A ameaça vem por intermédio de uma mensagem. Recebe um e-mail, recebe um WhatsApp, recebe uma palavra, e aquilo é o suficiente para poder fazer transbordar o copo das emoções. Olha o que aconteceu com Elias, uma mensagem dizendo, vamos tirar a sua vida. Uma mensagem. Quem foi o mensageiro, a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que isso chegou no ouvido dele. Qual foi a maneira? Não sabemos. Quem sabe foi um torpedo enviado na época, quem sabe ele estava tuitando e viu lá no Twitter o rei dizendo, Elias vai morrer, ou quem sabe ele estava lá passeando no seu Facebook. A Bíblia não diz o que aconteceu. Aliás, abram aspas aí, né? O primeiro tablet que recebeu resposta direto da nuvem foi o de Moisés. Então, naquela época já tinha tecnologia, da nuvem veio os 10 mandamentos. Mas bem, pense bem nessa situação, nós sabemos que não tinha nada dessa tecnologia, mas uma mensagem vem, e esse homem vai para a caverna por causa desse sentimento de sobrecarga emocional. A terceira situação que pode nos levar para a caverna está no verso de número 14, olha aí na sua Bíblia, verso de número 14 diz assim, ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Veja que Elias só fica falando a mesma coisa. Elias foca apenas na dificuldade, apenas no problema. Elias não estava conseguindo ver as grandes obras que o Senhor estava fazendo em sua vida, aquilo que o Senhor já tinha feito e o cuidado do Senhor na sua história e na sua caminhada. Ele só olha o problema, e quando nós focamos somente o problema, isso maximiza. Queridos, quando nós olhamos somente para uma coisa, isso vai criando proporções em nossa vida. Olha aqui, ele fala no verso 10, ele fala no verso 14, e ele vai falando isso. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio no coração.
E ele começa a falar, e falar, e falar, e falar, e falar, e falar disso, maximizar o problema e esquecer a bênção, o cuidado e a graça de Deus em sua vida. Preste bem atenção nisso, entenda que tudo aquilo que você foca os seus olhos, isso expande, isso toma uma proporção maior do que na verdade é. No fundo, se pararmos para pensar nos problemas que estamos vivendo, se Elias parasse para pensar no problema que ele estava enfrentando, era muito menor. Ele já tinha encarado o rei em outras situações, e agora ele estava correndo da esposa do rei. Ele já tinha sido protegido por Deus em situações as mais distintas, e agora ele estava fugindo da palavra de uma mulher. Ele encarou 850 homens, e está com medo de um torpedo, de uma mensagem de uma mulher. Por que isso? Porque ele estava focado somente naquele problema. Se focarmos nas dificuldades e nas nossas limitações, isso fará com que nós venhamos a esquecer o poder, o tamanho e a grandeza de Deus em nossas vidas. No que você está focando? No que você está olhando? Onde estão firmados os seus olhos? Mas sabe o que é maravilhoso aqui nessa passagem? O verso de número 9, nós vemos Elias entrando na caverna, mas nós vemos a voz do Senhor, a presença do Senhor vindo ao seu encontro e dizendo: o que é que você está fazendo aí neste lugar? Deus vem até o profeta para resgatá-lo. Elias não sabia, mas Deus estava ali naquele lugar. Queridos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma situação que aconteceu aqui conosco na igreja. Antes de nós fazermos a reforma, foi no ano de 2015. Antes de nós fazermos a reforma da nossa igreja para a galeria e fazermos tudo aqui, nós tínhamos somente um culto. E normalmente as pessoas que sentam lá na galeria, nem sempre, mas normalmente elas ficam meio desapercebidas. E algumas vezes eu olho e vejo as pessoas ali e tal, no celular. Algumas vezes eu tenho dúvida, será que ele está anotando a mensagem? Será que ele está tweetando? Será que ele está no WhatsApp? Será que está fazendo o quê? E aí algumas vezes a gente vê as pessoas conversando e na galeria parece que é um point. Especialmente para os mais jovens. Os adolescentes até saem para ser ministrado, porque assim a gente consegue chamar a atenção deles numa palavra bem direcionada. Mas eu me lembro de um dia, eu estava aqui em cima, porque a visão de lá fica melhor aqui, e eu vi que estava todo mundo da galeria focado em mim, focado aqui no púlpito, e olhando para cá e olhando para cá. Eu falei, uau, hoje está todo mundo prestando atenção. Aqui embaixo estava assim, alguns dispersos, mas lá em cima não, e eu falei, que legal, eles estão comigo aqui na palavra. Então eu fiquei olhando para eles. Normalmente eu pego 2, 3 que estão aí focado na palavra e fico olhando para essas pessoas para continuar. E eu fiquei olhando para eles e focado na palavra. E aí eu acabei o culto, eu imaginei, alguém vai dizer assim, pastor, poxa, Deus falou comigo, que legal. Eu imaginei alguma coisa assim. E aí eu fui para a porta do templo, os irmãos desceram, e aí eles passaram e falaram, pastor, você viu? Eu vi o quê? Pastor, você viu? Eu vi o quê? Pastor, enquanto você estava pregando, tinha um rato passando do seu lado. Eu falei, o quê? Tinha um rato, pastor. Eu falei, que miséria mesmo. Eu não sabia, irmãos, que tinha um rato aqui atrás. E aqui bem no cantinho, fizeram um buraco para poder passar os cabos. E o rato entrava nesse buraco e vinha para cá, e chegava aqui e voltava para lá, porque não tinha lugar. Eu estava aqui, todo mundo olhando para cá, e eu achando, olha, enquanto eu ando para lá, eles olham para mim, enquanto eu olho para cá, eles olham para mim, mas eu andava e o rato corria atrás de mim. E eu gosto de andar, mas eu não percebia que aquele rato estava ali do meu lado. Eu não conseguia enxergar que aquele rato estava tão perto de mim. Ainda bem, né? Porque eu não sei qual seria a minha reação. Eu acho que eu iria chutar o rato. Mas pode ser que eu desse um grito e saísse correndo. Aí, ou gritasse, Michele!
ele! Mãe, socorro! Mas as pessoas estavam focadas, e eu não conseguia saber porque eu achei que era por causa da palavra. E não era por causa do ratinho. Aí, fique tranquilo, colocamos ratoeira aquela semana, e aquela semana, aliás, a mensagem era pronto para partir, eu até lembro a mensagem, não vou esquecer. Pronto para partir para a glória. E aí no domingo seguinte eu dei o testemunho, irmãos, o ratinho partiu. Nós matamos 2 aqui embaixo, tiramos 2 caçambas de coisas aqui que estavam sendo guardadas aqui embaixo também. Mas, pensando nisso, estava tão perto de mim, se eu olhasse assim, um pouco mais para baixo, ao invés de ficar olhando só para cima, eu teria percebido que ele estava. Se eu não estivesse olhando somente para cima, olhando para baixo, eu teria visto a presença dele aqui. Elias estava em uma caverna, porque ele olhava para o problema, porque ele olhava para a ingratidão, porque ele olhava para as circunstâncias negativas, mas ele não conseguia enxergar que Deus estava ao lado dele, estava ao redor dele, estava guardando ele, estava protegendo ele. Eu aprendo com Elias algumas coisas especiais, e eu quero que você olhe de novo o verso de número 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Não é somente o que você está fazendo aí, não é somente uma voz de longe que diz assim: Arthur, o que você está fazendo aí? Mas é uma voz perto que diz: cara, o que você está fazendo aqui nesse lugar? A quarta coisa que eu aprendo com Elias, eu aprendo que mesmo quando nós vamos para a caverna e desistimos da vida, e desistimos do ministério, e desistimos do casamento, e desistimos de andar com Deus, e desistimos de servir ao Senhor, e desistimos de caminhar com o Senhor, Deus continua sonhando, caminhando, guardando e não desistindo de você. Elias desiste de tudo, Elias desiste da vida, Elias desiste de caminhar, Elias desiste de sonhar, Elias desiste de projetar, Elias desiste de olhar para o amanhã, Elias abandona o ministério, Elias abandona tudo, Elias vai para o deserto, Elias deita e quer dormir, e então o anjo vem e o acorda. A Bíblia diz que o anjo traz alimento, ele come e caminha 40 dias com a força daquela comida, entra numa caverna e a Bíblia diz que ele pede a morte. E mesmo numa caverna, desistindo de tudo, nós vemos a desistência do homem e a insistência de Deus, dizendo: filho, filha, o que fazes aí neste lugar? O Senhor do alto do trono poderia descartar Elias e dizer: cara, já que você não quer, eu vou pôr outro no seu lugar. Já que você quer ficar aí na caverna, fica aí na caverna. Você quer ficar aí, fica aí. Morra aí, fica aí para sempre. Mas a Bíblia nos diz que ele desceu e falou: filho, o que fazes aqui neste lugar? Entretanto, o Senhor, do alto do seu trono, desce ao nível da caverna para chamar, conversar, dialogar, persuadir Elias a sair dali. Eu não sei o que tem te levado para a caverna. As decepções, a expectativa mal direcionada, expectativa em coisas, em pessoas, em ministérios, expectativa em circunstâncias. Eu não sei se talvez a crítica, quem sabe essa sobrecarga emocional que está te abatendo e está te dizendo: não dá mais. Hoje eu quero te dizer algo muito simples. O Senhor te trouxe aqui essa manhã para poder dizer a você: o que fazes aí?
esse não é o seu lugar. Eu aprendo que mesmo com a desistência humana, há ainda uma insistência do Senhor batendo na porta e dizendo: deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu curar sua mágoa, sua ferida, não deixa, eu quero sair somente da sala de estar, eu quero entrar nos cômodos da sua alma, eu quero visitar os porões do seu coração, eu quero ir fundo nos seus sentimentos. Eu sou o teu Deus. Uma outra coisa que eu aprendo com Elias, a respeito de dias da caverna da nossa alma, está no verso de número 15. Quero ler de novo. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Você pode repetir comigo só o comecinho desse texto? Diga assim: volte pelo caminho. Vamos lá? 1, 2, 3 e volte pelo caminho. Diga mais uma vez assim comigo: volte. Diga de novo: volte. Última vez: volte. Outra grande lição que eu aprendo é que Deus não muda a perspectiva pela qual nos vê, ainda que estejamos fora da tua vontade. Esse homem não estava onde Deus queria que ele estivesse. Esse homem não estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. Mas o que é maravilhoso para mim é que ao descer naquela caverna, o Senhor não trata Elias como um pecador miserável, como eu trataria ou como eu me trato. Mas o Senhor trata Elias como um profeta. Ele não trata como um desertor. Esse final de semana nós estávamos participando de uma conferência e eu conheci um pastor e ele estava comentando sobre um amigo dele que tinha condições de tirar a cidadania judia. E então esse jovem do Rio Grande do Sul foi para Israel, tirou cidadania com 18 para 19 anos, se inscreveu no exército, entrou para o exército de Israel, serviu durante 2 anos, tem que servir no mínimo 4 anos, e fugiu de volta para o Brasil, no período de folga, ele não pisou mais lá. E ele agora, já com seus 30 e poucos anos de idade, diz: eu sonho em voltar para Israel, eu quero voltar lá. E aí esse pastor, que é pastor dele, que dormiu em casa esse final de semana, disse: por que você não volta? Ele falou: porque eu sou um desertor. Se eu voltar para lá, eles vão me prender. Se eu voltar para lá, eu vou ficar na penitenciária, eu vou ser tratado como um desertor. Sabe o que é sensacional? É que aquele que ungiu o profeta desce na caverna e não trata o profeta desertor como alguém que abandonou tudo. Ele vem e diz: volta e profetiza. Queridos, algumas situações em nossas vidas podem ser diferentes. De repente um pecado, de repente um tropeço, de repente uma falha, de repente uma coisa que não deveria fazer parte da nossa história, de repente um sentimento que tomou conta do nosso coração e nós nos entregamos a ele e caminhamos por um caminho de erro, de falha, de pecado, de fracasso, e aí então tudo isso te leva à caverna mais profunda da alma. E aí você diz: e agora? Eu não tenho mais como voltar. O mesmo Deus que visitou Elias na caverna, continua visitando as cavernas em Osasco, Carapicuíba, São Paulo, Jandira, no Brasil e no mundo, e dizendo para os seus filhos e suas filhas, para os seus profetas: o que fazes aí? Volta ao teu caminho. Deus não lhe mostra o inferno, Deus não mostra para ele o purgatório, mas Deus aponta para ele a dignidade do ministério e diz: volta e profetiza, aleluias. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus conhece a nossa estrutura. E Ele é o único que pode perdoar quando arrependemos, abandonamos, confessamos e então alcançamos misericórdia. A sexta e última coisa
a respeito das cavernas da nossa alma. Eu vejo o verso 15 e 16, eu quero ler de novo 15, olha aí na sua Bíblia. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Eu aprendo que, enquanto resolvemos permanecer na caverna, fatos importantes, coisas maravilhosas, permanecem paradas e bloqueadas, enquanto um homem, uma mulher de Deus, desiste da sua caminhada. Fatos importantes permanecem aguardando o homem e a mulher de Deus sair de dentro da sua caverna. Deus poderia mandar outra pessoa, mas Deus estava lá, é com você. 2 reis precisariam ser ungidos. Deus não precisava de Elias, mas Deus estava insistindo e dizendo: eu confiei algo em tua mão, e é você que eu usarei para fazer isso, para ungir aquele, para dar a posse ao outro, para preparar o próximo profeta. Reis precisavam ser ungidos, levantados profetas, mas tudo estava suspenso enquanto Elias dizia não. Aquela era uma obra de Deus, mas através da vida de Elias. Se ele permanecesse na desistência, quantas coisas ele não experimentaria? Talvez até aquela carruagem que lá no final da sua história veio buscá-lo, não o buscaria dentro daquela caverna, se ele não tivesse posto os pés para fora e dito: eis-me aqui, Senhor, eu vou sair da minha caverna, eu vou para fora, eu vou responder o seu chamado. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, quero te convidar a curvar a sua cabeça, eu quero te convidar a permitir que o Espírito Santo de Deus fale com você.